Eu estava aqui de manhã e nós falamos um pouquinho sobre o evolucionismo teísta e hoje nós vamos falar sobre a origem das etnias, a origem das raças. E foi ótimo também o almoço, viu? Foi muito bom. Eu quero já de antemão agradecer pelos momentos que nós estamos passando aqui, eu e a minha família, tá certo? Gente, eu, desde novinho, as pessoas sempre me questionavam e perguntavam, inclusive na faculdade, né? Como é que de um casal, a gente crê que nós viemos de um casal, Deus criou um casal, como é que poderia surgir tanta diversidade? Se nós olharmos aqui para essa igreja, nós vamos perceber também uma certa diversidade também. Nós vamos ver muitas diferenças, né? Apesar de nós sermos também muito semelhantes, mas nós encontramos diferenças entre nós. Então, essa variabilidade, como é possível harmonizar isso com a ideia que nós temos de que nós fomos oriundos, né, de um único casal que foi criado por Deus? É sobre isso que a gente vai falar, que a gente vai apresentar para vocês aqui. É a minha visão de biólogo, tá certo? Vou falar um pouquinho de biologia, tá certo? Vou tentar ser o mais simples possível para que vocês possam compreender, porque o interessante é o raciocínio, né? Não vou aqui passar conceitos aqui muito difíceis, mas coisas que a gente vê no dia a dia, tá bom? Então, o título da palestra, Felipe, coloca para mim, por favor, De um só fez todos os povos, um modelo bíblico para a origem das etnias. Eu falei etnias aqui, não estou colocando aqui mais raças. A palavra raças ela está em desuso, né, devido à carga ideológica que ela tem. Então, o termo que a gente está usando mais agora é etnias. São grupos, né, populacionais que têm características físicas e culturais distintas de outros grupos. Ok? Então, aqui, por exemplo, na América, na Bahia, nós temos, por exemplo, uma população, uma etnia, que é diferente de uma etnia que vive na Ásia, por exemplo. E aí a gente pode perceber algumas semelhanças, mas é essa diversidade que eu gostaria de falar para vocês aqui, né? Como é possível a gente harmonizar isso? Então vamos lá, eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Vamos ver aqui. Não está meu... acho que está desligado aqui, não. Está desligado. Agora sim. Eu quero começar com duas passagens bíblicas. Primeiro, Atos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. O apóstolo Paulo está falando aqui, de um só fez toda a raça humana. Quem é esse aí? Adão, não é isso? Para o apóstolo Paulo, Adão não foi uma figura mitológica, foi uma pessoa histórica, real. E ele diz, de um só Deus fez todos os povos. A outra passagem está em 1 Pedro, capítulo 3. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Ele está se referindo aqui a que evento? O dilúvio bíblico, como sendo um dilúvio global, que reduziu drasticamente o tamanho da população da Terra, na época, do mundo antediluviano, para apenas 8 pessoas. E a partir dos filhos e das noras de Noé, a terra foi repovoada. E nós somos descendentes desses. Então, para nós, esse relato bíblico, ele é histórico, ele é real. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que isso aí é a história da carochinha, que isso é mitologia, que isso não tem valor científico. Mas será que é assim mesmo? E eu quero apresentar aqui algumas ideias para vocês, tá certo? Para a gente pensar um pouquinho. Muito bem. Vamos falar aqui sobre a unidade que existe dentro da espécie humana. Ok? Vamos fazer um exercício de matemática aqui. Quantos habitantes existem hoje no planeta? 7 bilhões, não é isso? Um pouquinho mais. 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem 2 genitores, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante. Se nós voltarmos no tempo, se nós considerarmos uma geração
de 25 anos, é o tempo que a gente cresce, se reproduz, deixa descendentes, né? 25 anos. Nós temos uma fórmula ali para poder calcular quantos ancestrais cada um de nós tinha. Há 1000 anos atrás, é aquela fórmula ali, 2 elevado a n. N é o número de gerações. 40 gerações, 2 elevado a 40, certo? O que dá aproximadamente 1000 anos. Há 1000 anos atrás, cada um de nós deveria ter quantos ancestrais? Veja só, ali tem 1 quatrilhão, 99 bilhões, 511 milhões, 627.776 pessoas. Tem alguma coisa errada, não é isso? Nós só temos 7 bilhões hoje no planeta. E há 1000 anos atrás, nós não tínhamos nem 1 bilhão de pessoas no planeta. Como é que a gente pode harmonizar isso? Só existe uma saída. É o que nós chamamos de perda de ancestralidade. O que significa isso? Se nós voltarmos no tempo, nos nossos ancestrais, vai chegar um momento em que cada um de nós vai compartilhar os mesmos ancestrais. Ou seja, no passado, era muito mais comum casamentos consanguíneos. É o próximo slide aqui. Em quase todas as sociedades, sempre houve restrições aos casamentos consanguíneos. No passado, há 1000 anos atrás, a Igreja Católica, por exemplo, ela proibia que parentes até o 7º grau se casassem. Ou seja, até o 7º grau, é muito, né? Não permitia casamentos. Depois de algum tempo, a igreja passou a permitir que parentes até o 4º grau se casassem. Antigamente, era até o 7º grau. Qual era a justificativa? Bom, a justificativa é porque o mundo foi criado em 7 dias, então eles diziam que tinha que ter uma explicação, né? O mundo foi criado em 7 dias, então a gente não podia casar com parentes até o 7º grau. Depois passou para o 4º grau. E qual foi a explicação? Porque nós temos os elementos da terra, né? Os elementos fundamentais. Ar, terra, fogo, né? E água. Esses são os elementos, né? Então, tem que ter uma explicação, né? Não tem muito a ver, mas isso foi exatamente para restringir os casamentos. Por quê? Porque era uma coisa comum. Aí, quando nós chegamos no período da Reforma Protestante, há 500 anos atrás, aliás, nós completamos agora, na segunda-feira, 499 anos de Reforma Protestante. No próximo ano, 2017, vamos completar 500 anos da Reforma Protestante. Então, nos países que foram atingidos pela Reforma Protestante, as leis canônicas foram abolidas, essas que eu falei agora para vocês. E eles começaram a permitir casamentos entre parentes de uma outra forma. Eles proibiram. Que tipos de casamentos? Eles se basearam naquilo que está em Levítico, na Bíblia, capítulo 18, versículos 6 ao 18. Então, dessa maneira, tais proibições atingiam, principalmente, casamentos entre pai e filha, mãe e filho, irmão com irmã, meio-irmão com meia-irmã, avô com neta, tio com sobrinha, tia com sobrinho, e alguns consanguíneos com afinidade próxima, tipo filho madrasta, sobrinho com a esposa do tio, e assim por diante. Então, veja, curioso é que aqui não menciona, por exemplo, casamentos entre primos. E a partir da Reforma Protestante, os casamentos entre primos, 3º grau, já passou a ser muito mais comum nas populações. Então, vocês estão percebendo? Sempre foi, se nós voltarmos no tempo, as histórias dos povos mais antigos mostram que realmente era comum casamentos consanguíneos. Por exemplo, aqui vocês estão vendo um heredograma. É uma família que está aqui representada. O sexo masculino é representado pelo quadrado e o sexo feminino pelo círculo. E vejam ali em cima, essa aqui está representando uma família que viveu 350 anos antes de Cristo. A 18ª dinastia do Egito. E ali vocês estão vendo, olha, casamentos. Aquele primeiro casal lá, ó, Sequenerra, casou-se com Aotepe. Eles tiveram 2 filhos, Rames e Neftari. Esses 2 irmãos se casaram. E tiveram também 2 filhos. E observem, aqui na 3ª geração, aquele rapaz ali, ó, o Amenhotep, ele casou-se com a sua irmã e também casou-se com uma outra mulher, provavelmente uma meia-irmã. E ele teve também 2 filhos. Com cada uma teve um filho. E olha só
aqui na quinta geração, Hatshepsut. Agora vocês percebem, inclusive tem uma múmia dela, né? Agora, note que coisa interessante, né? Durante 1, 2, 3, 4, 5 gerações, só casavam entre parentes. Isso hoje a gente não permite mais. O Código Civil brasileiro não permite esse tipo de casamento porque tenta manter a estrutura. Vocês já pensaram se o pai pudesse fazer sexo com as filhas? Infelizmente isso acontece em alguns lugares, né? A estrutura familiar ficaria totalmente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Então, essa era uma prática comum. E não era só a realeza, não era só a dinastia. Até mesmo as pessoas comuns faziam isso. Uma prova disso é o que Deus falou através de Moisés, no livro de Levítico, no capítulo 18. Então, dentro desse contexto, proibindo certos tipos de casamentos, durante o Êxodo, o povo hebreu, Moisés diz assim, ó, guardai as minhas leis. Isso ele está falando para o povo. Deus está dizendo através de Moisés, guardai as minhas leis, os meus mandamentos, não cometais nenhuma dessas abominações, referindo-se exatamente a esses casamentos consanguíneos, tanto os naturais, quanto os estrangeiros que vivem entre vós, porque todas essas execrações cometeram os que foram antes de vós, habitantes dessa terra, e a contaminaram. Perceberam? Hoje, nós não temos mais, não é tão comum isso, né? Por causa do processo de urbanização. E além disso, a gente sabe que casamentos entre parentes têm que ser desaconselhados. Do ponto de vista genético, as chances de acontecerem realmente uma tara, uma doença genética, são muito maiores entre parentes. Por exemplo, primos em primeiro grau. 12% dos genes desse casal são idênticos. Então, as chances de ter um alelo deletério que causa uma doença, surgirem homozigose nos filhos, pode levar ao surgimento de doenças raras. Então, por isso que a gente não pratica mais isso. Mas se nós voltarmos antes do Êxodo na Bíblia, isso ainda era permitido. Vejam, por exemplo, o caso de Abraão e Sara. Abraão casou-se com Sara, uma meia-irmã. E se nós voltarmos ainda mais no tempo, por exemplo, Caim. A Bíblia fala que Caim matou Abel. Fugiu da presença dos pais, foi para uma terra e conheceu uma mulher. Que mulher era essa? A Bíblia nem fala o nome dela. Quem era essa mulher? Uma vez eu estava na sala de aula, há 20 e tantos anos atrás, fazendo mestrado lá em São Paulo, no interior, e nós estávamos aprendendo uma aula. Meu orientador era o professor da disciplina, e ele estava ensinando a gente a calcular a taxa de consanguinidade entre acasalados. Isso é uma coisa importante para a medicina. E na sala ali, na turma, eram apenas 5 pessoas. Eu, 2 colegas do meu laboratório, uma mulher que tinha vindo de Ribeirão Preto, da USP, estava assistindo aquela disciplina como aluno especial, e havia um homem. Ele é baiano, professor de medicina na Universidade Federal de Alagoas, e estava fazendo um doutorado lá. E olha só, o meu orientador sabia que eu era um rapaz adventista, cristão, né? Ele, depois que termina a aula, falou assim, Wellington, você que é um rapaz bíblico, a Bíblia fala que Caim casou-se com uma mulher. Quem era essa mulher, Wellington? E eu, nessa hora, a gente se sente uma ameba, né? Queria ficar debaixo do tapete, né? Aí eu falei, professor, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E Caim provavelmente casou-se com uma irmã. Eu até brinquei com ele e falei, já naquele tempo a carga genética já estava elevada, né? Mas quando eu falei aquilo, houve um burburinho. Esse rapaz que eu falei para vocês, que era professor da Universidade Federal de Alagoas, que estava fazendo doutorado, ele colocou o dedo assim no meu rosto e falou assim, eu não admito que você venha estudar aqui com esse tipo de pensamento. Se eu pudesse, eu abria a tua cabeça para tirar essas ideias. E começou a questionar. Você não está vendo as evidências a favor da evolução? Eu falei, há controvérsias. Não houve mais aula, não tinha mais clima. Mas às vezes a gente passa por essa situação, né? É bíblico. Eu não posso fugir daquilo que está na Bíblia, né? Então, de acordo com a Bíblia, é assim. Eu creio nisso. E hoje nós sabemos que isso não é mais comum, porque Deus proibiu. A partir exatamente do Êxodo, Deus já não permitiu mais esse tipo de casamento, porque naquele tempo ainda era permissível, mas hoje nós sabemos dos riscos que ocorrem de terem doenças. Muito bem, então, vocês estão percebendo que os casamentos consanguíneos eram bastante frequentes. Está explicado isso. Isso do que vocês estão vendo aqui é o artigo de uma revista que foi publicado
na Nature, é a maior revista de impacto científico do mundo. Um grupo do MIT, lá do Instituto de Tecnologias de Massachusetts, usando um supercomputador, eles resolveram simular todos os processos de migração e de reprodução, considerando 20, 25 anos o tempo de reprodução, e simulando todos os processos de migração e voltando no tempo para chegar até o ancestral de toda a humanidade. Sabe qual foi o resultado desse trabalho? Um trabalho que levou meses. Cálculos que jamais poderiam ser feitos pela mão. Tinha que ser um supercomputador. E olha o resultado. As populações humanas são firmemente aparentadas. A árvore genealógica que o nosso ancestral comum mostra que o nosso ancestral comum viveu há apenas 3.500 anos atrás. Eles usaram um outro tipo de teste para fazer simulações e eles perceberam que o tempo máximo que nós poderíamos chegar a um ancestral onde todas as nossas genealogias se cruzassem seria um ancestral que teria vivido há no máximo 5.000 anos atrás. Isso sugere alguma coisa para vocês, não é verdade? Então vocês vejam, aqui ele não está considerando, não é evolução aqui, ele está simplesmente levando em consideração os processos de migração que existem hoje, simulando isso e considerando o tempo de geração para chegar até o momento em que teria vivido um ancestral comum de toda a humanidade. E ele termina o artigo com essa frase aqui, ó. Não importa a língua que nós falamos, ou a cor da nossa pele, nós compartilhamos os mesmos ancestrais com aqueles que plantaram arroz nos bancos de Yangtze, os que primeiro domesticaram cavalos nas estepes da Ucrânia, os que caçaram animais gigantes nas florestas americanas e os que trabalharam para construir a grande pirâmide Khufu, lá no Egito. Todos nós temos o mesmo ancestral e ele não teria vivido há mais do que 5.000 anos atrás. Isso é um trabalho científico mostrando. Não está falando aqui de evolução. É bom deixar frisar isso aqui, porque existem outras metodologias que apontam outros resultados. E olha só o que é que diz aqui um cientista. Ele não é cristão, tá? Não é evolucionista, não é criacionista. É um evolucionista. Olha o que é que ele diz. A fraternidade da espécie humana não é um mero conceito espiritual. É uma realidade genética. E por falar em genética, o que é que a genética descobriu? Quase todos os genes estão presentes em todas as populações. O que varia é apenas a frequência desses genes. Um exemplo, grupos sanguíneos. Aqui na nossa população, o grupo sanguíneo O, ele é mais frequente. Se você for para outra população, já vai ser o grupo A. Então veja, não existe uma população, um gene que seja exclusivo de uma população. Todos estão presentes. O que varia é a frequência. Existe uma variação genética de cerca de 15% entre quaisquer dois indivíduos. Menos que metade disso, apenas 6%, é responsável pelas classificações raciais conhecidas. Gente, já parou para pensar nisso? Portanto, uma pessoa branca, selecionada aleatoriamente, pode facilmente estar mais próxima geneticamente de um africano do que de um outro branco. É o que o nosso DNA mostra. Se houver um hecatombe, uma destruição do planeta, e só sobreviver esse grupo aqui dessa igreja, da Igreja de Jardim Cruzeiro, pelo menos 85% de toda a variabilidade genética da espécie estará preservada. Pelo menos. Então, aqui, os nossos genes são realmente os mesmos, né? Do ponto de vista genético, não existem raças humanas. Aliás, existe-se uma, que se chama raça humana, né? O homem moderno se distribuiu geograficamente e desenvolveu características físicas, incluindo a cor da pele, por adaptação ao meio ambiente de cada nicho geográfico. Então, já que geneticamente nós somos muito mais semelhantes, por que nós somos tão diferentes? Por que nós somos tão diferentes? Aí nós temos que entender que são processos de adaptação do nosso organismo, do nosso genoma, aos diferentes meios, aos diferentes ambientes que nós temos. Por exemplo, nas regiões tropicais, onde há maior incidência da luz solar, maior radiação, as pessoas geralmente tendem a ser menores no tamanho. E nós temos ali em cima um exemplo extremo que são os pigmeus, certo? Mas note bem,
Por que é isso? Porque, na realidade, quando você está numa região que é muito quente, tem muito calor, geralmente as pessoas mais baixas, isso faz com que aumente a superfície do corpo em relação ao volume do corpo. E ela perde calor, ela evapora mais facilmente. Ok? Já nas regiões mais frias, por exemplo, na Sibéria, onde você tem ali a Mongólia, você vai ver que geralmente as pessoas tendem a ter um corpo maior e um corpo mais arredondado, especialmente na cabeça. Vocês estão percebendo isso, porque isso faz com que haja uma diminuição da superfície do corpo em relação ao volume e ele retenha calor. Justamente ele não pode perder calor nesse ambiente mais frio. Essa prega que nós vemos aqui no rosto, nos olhos da criança, essas pregas são muito comuns em pessoas asiáticas porque protegem elas das borrascas, das tempestades que ocorrem nos desertos da Sibéria. Então vocês percebem que são adaptações ao meio ambiente. O cabelo crespo, ou encarpilhado, como alguns chamam, ele retém a água por mais tempo na superfície. E isso impede o superaquecimento da pele. Se a gente tem o pelo muito fininho, isso não acontece. Então, veja que são adaptações que nós temos ao meio ambiente. Isso no plano genético, gente, não tem diferença nenhuma. Certo? Somos todos iguais. E sobre a cor da pele? Quando a gente fala das diferenças entre as etnias, geralmente qual é a característica que mais chama a nossa atenção? A cor da pele, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre a cor da pele aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aqui uma fotografia tirada com um microscópio mostrando a pele. Ali vocês estão vendo na parte de cima, mais rosa, mais corado ali, é a epiderme. Okay? A epiderme. Aqui embaixo é a derme, a camada mais profunda. Observe que entre a epiderme e a derme existe uma camada de células, é a camada basal. E essas células, vocês estão observando que elas são mais escuras, não é verdade? São mais escuras. Qual é o nome dessas células? Melanócitos. Melanócitos são células que produzem um pigmento chamado de... Vocês são muito inteligentes, está vendo? Melanina. Então, é a melanina que vai dar a cor da nossa pele. Quanto maior a quantidade de melanina produzida pela nossa pele, mais escura ela será. Quanto menor a quantidade de melanina, mais clara ela será. E se a pessoa não produz melanina nenhuma? Muito bem, vocês são muito inteligentes. São albinos, esses não podem realmente se expor ao sol porque tem mais chances de ter câncer de pele. Bom, a melanina, vamos passar aqui. A melanina, ela é um filtro natural, é um filtro solar que o Criador colocou na nossa pele para nos proteger dos raios solares ultravioletas, especialmente UVB. São os mais agressivos, ok? Então, é um filtro natural. E note que coisa interessante. Eles resolveram, hoje nós sabemos quantos são os genes envolvidos na produção da melanina. São dezenas de genes, provavelmente chega a centenas de genes que estão envolvidos na produção de uma cascata bioquímica bastante complexa para produzir um pigmento a partir do aminoácido tirosina. É a melanina. Então, vocês estão vendo ali, eu selecionei nesse slide apenas 5 que são considerados os genes mais candidatos, que teriam uma influência maior na coloração da pele, né, na produção da melanina. O mais importante hoje é esse aqui de baixo, MC1R, ok? Produz uma proteína, MSHR, que vai produzir exatamente um receptor, né, um receptor na membrana dos melanócitos. Talvez esse seja o mais importante desse. Nós não sabemos exatamente como que é o mecanismo de herança da cor da pele. Sabemos que existem muitos genes e cada um tem uma influência nesse processo. Bom, eu quero mostrar para vocês rapidamente, vamos fazer um exercício aqui, ó. Se nós considerarmos a cor da pele, a produção da melanina, se ela for condicionada por apenas 2 pares de alelos, é o que vocês estão vendo ali em cima, um cruzamento entre díhíbridos, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Eles são geneticamente idênticos. A letra maiúscula representa o alelo que produz a quantidade máxima de melanina. A letra minúscula não é o alelo recessivo, tá? Ele tem o mesmo efeito, só que ele vai produzir uma quantidade menor de melanina. Vocês podem observar aqui, ó,
Aqui embaixo, os gametas masculinos em azul e os gametas femininos em amarelo. E aqui nós temos o cruzamento, todos os cruzamentos possíveis entre os gametas que são produzidos por esse casal. Nós temos aqui várias combinações, são 16 combinações possíveis. Mas eu não quero que vocês olhem as letras. Olhem para a cor desses quadrados aqui, tirando o azul e o amarelo. Quantas cores diferentes nós temos aqui? Alguém falou 5 aí? Acertou quem disse 5, porque olha lá, ó, lá em cima, o mais escuro, azão, azão, bezão, bezão, é o que produz uma quantidade maior de melanina. No outro extremo, aqui embaixo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, produz a quantidade menor, é o mais claro. Mas observe que entre essas duas cores, existem mais 3 cores intermediárias. Então não é difícil a gente imaginar que um casal de mulatos médios, como está mostrando aqui, eles podem ter filhos que têm a cor da pele mais escura do que eles, e também podem ter filhos que têm a cor da pele mais clara. Essa aqui é uma outra forma de ver esse quadrado. Então, um casal de mulatos médios, 6% dos filhos, isso se eles tiverem muitos filhos, aí dá para a gente perceber essa divisão, serão negros, 6% brancos, 25% serão mulatos escuros e mulatos claros, e 37% serão iguais aos pais. Então, na realidade, a gente pode perceber essa segregação que ocorre, esse embaralhamento, essa mistura dos genes durante o processo da meiose, da divisão celular, vai fazer com que haja diferentes combinações e você vai ter na prole, nos filhos, já diferenças. É que a gente não percebe essas diferenças a olho nu, mas elas ocorrem. Existem aparelhos que detectam diferenças que os nossos olhos não percebem. Então vocês vejam que é possível de um casal nós podemos ter, ao longo de algumas gerações, não precisa de milhões de anos, algumas gerações nós já vamos ter diferenças para a cor da pele. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio aí? Estão comigo aqui? Beleza. Vamos adiante. Bom, mas como é que a gente pode explicar a distribuição da cor da pele nas diferentes populações do globo terrestre? Essa figura aqui, eu tirei de um artigo científico que foi produzido no ano 2000, por um grupo de pesquisadores que tentou exatamente mostrar o seguinte. Na região equatorial, aqui no centro, é a região onde existe maior incidência do Sol. E olha que coisa interessante, né? Essas pessoas aqui, que vivem nessas regiões, elas produzem mais melanina. Agora, observe que tem uma outra região aqui, pontilhada, um pouquinho mais clara, lá em cima e aqui embaixo, que seria uma região onde, pelo menos um mês por ano, as pessoas não conseguem produzir vitamina D suficiente, provitamina D. Porque é preciso a luz do sol incidir sobre a nossa pele para produzir a vitamina D. É uma vitamina importante que ajuda a fixar o cálcio, né? No intestino ele é fixado, e é para formar os ossos, fortalecer os ossos. É importante também para o nosso sistema imunológico, então é uma vitamina extremamente importante. Agora vejam que lá em cima, aquele pontilhado mais escuro, e aqui embaixo também, vocês estão percebendo, são regiões em que pelo menos 3 meses a 6 meses no ano, as pessoas não têm a quantidade de sol suficiente para produzir vitamina D. Tem que ter suplementação, tem que tomar vitamina, porque senão vão desenvolver doenças, deformidades ósseas. Então vocês percebem que existe um gradiente aqui. Geralmente as pessoas que vivem nas regiões onde existe maior exposição ao sol, elas não podem ser muito claras, sabe por quê? Antigamente diziam que era por causa do câncer de pele. Tudo bem, mas o câncer de pele, ele é muito raro e ele só vai se manifestar, na maioria das vezes, depois que a pessoa já cresceu, já teve filhos, então depois de adulta. Então isso não seria um fator seletivo suficiente para poder explicar essa distribuição. Mas eles descobriram, há uns 20 anos atrás, que quanto maior a quantidade de sol, existe uma vitamina que é muito importante, chamada de ácido fólico. Já ouviram falar? As mulheres, quando estão grávidas, vão ao médico, o médico passa o quê? Ácido fólico. Antigamente era ferro, mas não precisa o ferro, basta o ácido fólico. É uma das vitaminas do complexo B, e ela é importante para a divisão celular, ela é importante para a duplicação do DNA. E olha que coisa interessante, eles descobriram que as pessoas que têm a pele mais clara e que estão mais expostas à radiação solar, elas vão ter menos ácido fólico, e aí, no caso das mulheres, elas podem ter filhos
com espinha bífida, ou seja, uma malformação do tubo neural. Então, uma pessoa nascer assim, dificilmente essa pessoa poderá sobreviver, dificilmente chegará à vida adulta e terá filhos. Então, é por isso que as pessoas que estão aqui nas regiões mais próximas do Equador, elas têm a pele mais protegida exatamente para proteger a quantidade de ácido fólico e, ao mesmo tempo, não pode ser tão escura, porque ela também precisa produzir a vitamina D. Então, é um balanço. E as mulheres, em todas as populações indígenas estudadas, elas perceberam que elas geralmente têm a pele mais clara que a dos homens, justamente para permitir esse balanço. Não pode ser tão clara para não ter problemas na reprodução, e também não pode ser tão escura para não ter problemas ósseos, deformidades ósseas. Então, nós podemos realmente explicar a cor da pele, a maneira como nós vemos essa distribuição ao longo das populações, são processos adaptativos. Ok? Bom, vamos caminhar para o final. A origem comum. Vocês perceberam, agora que eu já falei das diferenças, existe uma origem comum para as populações humanas. A ciência fala isso. E a religião também fala. A Bíblia também fala. Qual é a diferença? Falar rapidamente sobre isso. Veja, existe um grupo de pesquisadores, na década de 80, em 1987, que produziram um artigo muito importante, analisando o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é o DNA de uma organela da célula que é responsável pela produção de energia. E esse DNA ele é passado através da linhagem materna. Nós herdamos o DNA mitocondrial das mães, das mulheres. E, teoricamente, não há recombinação desse material. Então, dá para você fazer um estudo das populações e traçar a origem dessas populações. Eles resolveram pegar essa mulher que vocês estão vendo aqui no meio, Rebecca Kahn. Ela convenceu 147 mulheres a doarem suas placentas para extrair o DNA mitocondrial e fazer um estudo do DNA mitocondrial de todas as populações do planeta. E sabe qual foi o resultado que esse grupo chegou? Esse grupo foi liderado pelo Alan Wilson, já falecido, né? Essa árvore que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma árvore, tá, gente? Aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui já há uma bifurcação. Se a gente teve que dobrar porque ela não caberia no slide, né? Mas observem que é uma árvore com vários ramos. Cada ponta aqui representa uma pessoa, um indivíduo, sei, com seu DNA mitocondrial. E olha que coisa interessante, eles descobriram, olha, DNA mitocondrial e evolução humana, 1987. Pela primeira vez, os cientistas começaram a dizer que todas as populações humanas são oriundas de um ancestral, de uma mulher, que eles batizaram essa mulher de Eva mitocondrial. Essa Eva mitocondrial não tem nada a ver com a Eva da Bíblia. Eles colocaram o nome Eva só porque a Bíblia fala de uma mulher, né? A Eva. Então eles falam, mas para eles essa mulher não foi a única. Haviam outras mulheres. Ela teve sorte de ter sido a nossa mãe. Certo? E esta mulher, ela teria vivido aproximadamente 200 mil anos atrás. Totalmente diferente daquilo que a Bíblia fala. Veja, embora a ciência fale que a humanidade se originou de um ancestral, né, de um casal, da mesma forma que a Bíblia, existem diferenças, porque aqui você tem que assumir algumas situações. Por exemplo, para poder exatamente fazer esse enraizamento aqui, eles tiveram que assumir aqui, o grupo externo aqui, para poder separar, foi o chimpanzé. Porque eles assumiram que o chimpanzé é o nosso parente e que nós e os chimpanzés nos separamos há 5 milhões de anos. Aí eles começaram exatamente a formar essa árvore a partir dessa suposição. E aqui nós temos, ó, um tronco onde você vai encontrar o DNA mitocondrial só de populações africanas. E um outro tronco levando a todos os outros DNAs, tanto de africanos como de outros continentes também. Então vocês percebem que isso aqui a gente interpreta assim: o ancestral comum de toda a humanidade teria vivido no continente africano dessa forma. Mas você tem que ter algumas suposições, você tem que admitir e considerar que a população com maior diversidade genética, no caso das populações africanas, seria exatamente mais antiga. Mas nem sempre maior diversidade genética significa antiguidade, significa maior tempo. Pode surgir isso a partir do tipo de casamento que existe entre essas populações.
Isso pode levar a uma alteração e isso não corresponder ao tempo, mas sim a um crescimento mais rápido dessa população devido a processos de casamento diferentes de outras populações. Por exemplo, é muito comum na África meninas de 12, 13 anos se casarem e terem filhos. E isso pode influenciar nesses resultados aqui. Se nós reduzirmos o tempo de geração de 25 para 12 anos, aí nós vamos chegar a esses resultados. Ok? Então, na realidade, o problema não está nos resultados em si, mas nas ideias, nas suposições que estão na base. Às vezes a gente faz uma crítica sem saber, mas tem que conhecer exatamente esses fundamentos, para a gente poder questionar isso, porque ele tem que assumir que o chimpanzé é o nosso parente, e que houve um ancestral comum aos chimpanzés e aos seres humanos, senão não chegaria a esse resultado aqui. E existem muitas outras árvores igualmente parcimoniosas, diferentes dessa. Portanto, isso daqui é um método diferente daquilo que nós falamos na Bíblia. A Bíblia se baseia na história, na arqueologia. E eu vou falar aqui um pouquinho exatamente sobre o modelo da Bíblia, que é o que nos interessa mais. Depois do dilúvio, a Bíblia fala que os filhos de Noé e suas esposas, eles repovoaram toda a terra. E ali vocês estão vendo em cima os semitas, que originaram todos aqueles povos ali. Dos semitas viriam, mais tarde, os judeus, os árabes, os descendentes de Cã. Não é Cão não, viu? É Cã. Os camitas, esses seriam os africanos, asiáticos. E aqui embaixo, os jafetitas, que dariam origem aos indo-europeus. O próximo slide mostra um mapa mostrando como ficou a distribuição. Ali restrito no Oriente Próximo, nós temos os descendentes de Sem, os semitas. Os jafetitas povoaram as ilhas da Europa, são os europeus. E os camitas, eles se espalharam praticamente por todo o globo. Foram aqueles que colonizaram mais lugares e foram muito mais adiante do que os semitas, por exemplo. Então nós temos aqui uma representação da história contada pela Bíblia. Uma pergunta: nós brasileiros somos descendentes de qual desses 3 filhos de Noé aí? Nós somos descendentes dos 3. Os 3. Os camitas, né? Os jafetitas, os europeus, e também os semitas. Os judeus também, numa dispersão durante séculos também, se espalharam pelo mundo. Então nós temos os 3. Nós somos o resultado dessa mistura desses 3 povos, né? Vamos adiante. Esse texto aqui de Ellen White sintetiza muito bem aquilo que nós estamos falando para vocês. Para repovoar a terra desolada, da qual tão recentemente havia o dilúvio varrido a corrupção moral, Deus tinha preservado apenas uma família, a casa de Noé, a quem ele declarou: te hei visto justo diante de mim nessa geração. Contudo, nos 3 filhos de Noé, rapidamente se desenvolveu a mesma grande distinção que se via no mundo anterior ao dilúvio, a mesma diferença. Em Sem, Cã e Jafé, que seriam os fundadores do gênero humano, estava prefigurado o caráter da sua posteridade. Não só física, mas até alguns aspectos do caráter, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos concluir. Eu quero fazer um resumo daquilo que nós apresentamos para vocês. Não existem raças do ponto de vista genético. As diferenças que caracterizam cada grupo se desenvolveram por adaptação ao meio ambiente. A cor da pele é um exemplo de herança poligênica, vários genes, condicionada por vários alelos, e ainda não se conhece totalmente o efeito de cada alelo ou de cada gene, e nem como interagem entre si para produzir a melanina. Devido à grande complexidade do genoma humano, eu não acredito que isso tenha evoluído, surgido por acaso, né? Tudo deveria estar presente, o nosso DNA já deveria estar presente, e a remota possibilidade de que mutações aleatórias tenham favorecido o seu surgimento, parece plausível supor que todos os genes já estavam presentes no primeiro casal e que se segregaram através do processo meiótico para originar os diferentes grupos da cor da pele. Após o dilúvio, os descendentes dos filhos de Noé começaram a espalhar-se pela terra e repovoá-la.
E de acordo com a cronologia bíblica, pelo menos 1.500 anos se passaram desde o início da criação. Então, tempo suficiente para nós observarmos muitas diferenças entre esses descendentes. Então, isso nos faz supor que os filhos de Noé, principalmente suas esposas, porque elas não eram irmãs, os irmãos geralmente são mais aparentados, são mais geneticamente mais próximos, mas as esposas não. As esposas dos filhos de Noé, elas já apresentavam algumas das diferenças, quem sabe até para a cor da pele, que se intensificaram após o dilúvio com as mudanças geográficas. Para concluir, eu sou criacionista, eu quero terminar com a Bíblia. E eu quero pegar exatamente um trecho da Bíblia, do capítulo 9 de Gênesis, falar de uma profecia que ela ainda, em alguns lugares, algumas pessoas ainda interpretam de maneira equivocada essa profecia. Vamos ler aqui? Eu vou ler na íntegra para vocês. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e desses foi povoada toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha, bebeu do vinho, e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andaram virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertado Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse, aí vem a maldição, a profecia que Noé lançou. Ok? Primeiro, o filho mais novo, Cã, ele foi mais licencioso. Não teve respeito pela nudez do pai, mesmo estando embriagado. Já os outros 2 irmãos foram o quê? Respeitosos. Eles nem cobriram o rosto para não ver a nudez do pai. No dia seguinte, o pai soube o que o filho mais moço lhe fizera e disse, maldito seja Canaã. Quem foi que viu a nudez do pai? Foi Cã, o filho. Mas por que ele está falando maldito seja Canaã? O neto, o descendente de Cã. Servo dos servos será de seus irmãos. E disse mais, bendito seja o Deus de Sem. Por que ele está falando Deus de Sem? O que é que significa isso? Seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Veja, um comentarista bíblico, ele diz que tem muitas pessoas ao longo da história, pegaram essa passagem bíblica e interpretaram essa maldição como sendo a cor da pele. Na realidade, a cor da pele é um dom que Deus está nos dando. Isso não pode ser interpretado como uma maldição, na realidade é um dom que nos protege da radiação solar intensa. Isso não pode ser uma maldição. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda pensam, professores, até mesmo na minha igreja, pastores, mas é uma interpretação equivocada. Porque eles não estão falando, isso aqui tem que ser interpretado do ponto de vista espiritual e não físico. Esse retrato aqui representa bem a época em que boa parte dos africanos foram trazidos de maneira forçada, tratados como escravos. Foram 5 milhões de africanos que foram trazidos durante 5 séculos, né, de colonização, 4 séculos de colonização. Terminou oficialmente em 1850 com o fim do transporte, do tráfico de escravos. Mas veja que, na realidade, as pessoas começaram a usar o racismo, o preconceito, e trouxeram isso para dentro da igreja. O que é que vocês estão vendo aqui? Aqui é uma tela, é uma obra de arte pintada no final do século XIX por Modesto Brocos e Gomes. Ele se chama A Redenção de Cã. Por que a Redenção de Cã? O que é que vocês estão vendo aqui? Ó? Vocês estão vendo ali uma velha, uma senhora negra, ela está com as mãos para cima, ela está dando graças a Deus. Por que ela está agradecendo a Deus? Ela está agradecendo a Deus porque o seu neto, filho de uma mulata, casada com um imigrante italiano, teve um filho branco. E nessa época, início do século XX, pessoas bem intencionadas queriam fazer a miscigenação para tirar essa maldição das pessoas. Jamais isso pode ser considerado uma maldição. Isso é um dom que Deus nos deu. Infelizmente, na época do colonialismo, a igreja ensinava que os negros não tinham nem alma para justificar a escravidão. Mas nós não podemos concordar com isso.
Infelizmente, até hoje, nos nossos dias, a gente ainda vê esse ranço desse preconceito maldito, que é o preconceito étnico-racial. E isso não deve existir na nossa igreja. Não deve existir em nenhum lugar, muito menos na igreja de Cristo. Eu quero agora explicar por que a maldição recaiu sobre Canaã. E aí eu tenho que recorrer à teologia. E a teologia nos ensina. Deus revelou através de Noé, profeticamente, as consequências do pecado de Cã que se verificariam na conduta de seus descendentes. E olha, Deus já havia abençoado Cã quando eles saíram, ele e seus irmãos, da arca. Em Gênesis 9:1, ele abençoou também Cã. Os descendentes de Cã e Canaã incluem os maiores inimigos do povo de Deus: egípcios, filisteus, cananeus, babilônios. E de Sem viria mais tarde o Messias. Por isso que ele falou: bendito seja o Deus de Sem. Por que ele falou bendito seja o Deus de Sem? Porque um semita iria assentar no trono de Deus. Quem é esse semita? Jesus Cristo. Jesus é um semita. Ele era um semita. Por isso que ele fala bendito seja o Deus de Sem. Então, tem que interpretar isso espiritualmente. Não tem nada a ver com cor da pele. A maldição no contexto bíblico está ligada à não aceitação da graça divina, colocando-se o indivíduo por sua própria vontade em situação desfavorável no juízo. Até mesmo na maldição se percebe a misericórdia divina. A palavra amaldiçoada em hebraico, herem, provém da mesma raiz da palavra misericórdia, hesed. Pois Deus deixa o indivíduo livre para escolher o seu caminho e ciente das consequências que sobrevirão. Deus se preocupa, Ele admoesta. Isso também é misericórdia. E eu quero terminar com esse slide aqui, para mostrar para vocês aquela unidade que nós tínhamos na criação e que foi perdida com a queda. Jesus Cristo veio e restaurou novamente essa unidade. E nós somos um, não só pela criação, mas pela redenção. É o que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 3. E com esse verso eu termino. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Portanto, não pode haver judeu nem grego, não pode haver mais preconceito étnico, racial. Nem escravo e nem liberto, não pode haver preconceito social. Nem homem, nem mulher, não pode haver preconceito de gênero. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né? Porque através dessa unidade, né, Cristo veio para restaurar essa unidade. E todos nós somos um. Eu vou convidar a Dani, ela vai cantar uma música. E que você possa refletir sobre isso. Eu sei que cada um de nós aqui tem preconceitos. Eu também tenho preconceitos. Mas vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê um coração puro. Que Deus nos ajude a olharmos para cada uma das pessoas, do nosso semelhante, como sendo o nosso próximo, como sendo o nosso irmão, a nossa irmã. Vamos fazer isso em atitude de oração enquanto nós ouvimos esta música. Por esse Deus nós podemos, a graça, né, vem disso, de que nele nós podemos ser algo bem melhor. Então, independente dos nossos preconceitos ou das nossas dificuldades, nele, o prazer em servi-lo está em justamente ser nele alguém melhor e alguém unido. Então, é o que não sou. Na vida eu terei perigos, na vida eu terei temor, mas sem Jesus não faz sentido o gozo e nem tão um pouco a dor. Nem sempre tudo vai dar certo, nem sempre tudo vai ser bom, mas tendo Jesus Cristo perto, terei consolo no Senhor.
por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonha do que sou, que quero tanto ser mudada e nele ser o que não sou. Se o perigo for intenso e o temor roubar sua fé, lembra-te de quem dá graça, só Ele te mantém de pé. Não é por ser um filho dele, não é por ter o seu amor, que eu prefiro estar com ele, fazendo dele o meu Senhor. Mas é por gratidão infinda e por vergonha do que sou, que quero tanto ser mudada e nele ser o que não sou. Eu quero tanto ser mudada e nele ser o que não sou. Na, 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 Bom, quantos gostaram da palestra? A saudação já está aqui e da música também. Muito obrigado.